Fala, fiel! Sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Coringão. E hoje, as novidades são quentes. O Corinthians finalmente anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Gabriel Paulista. É isso mesmo, o xerife tá chegando para reforçar a nossa defesa. Em suas primeiras palavras, como jogador do Timão, ele já mandou o recado e disse que vestir essa camisa é um sonho de criança. É esse espírito que a gente gosta de ver. Chega com raça e vontade para honrar o manto. E não para por aí, viu? As boas notícias continuam. Segundo informações, o Corinthians está muito perto de fechar a contratação de uma grande promessa do futebol uruguaio. O jovem zagueiro Pedro Milans, do PEI Arol. Mais um talento chegando para o futuro do nosso clube. O Corinthians terminou muito bem o ano passado e começou muito bem esse ano, vencendo por 3-0 a Ponte Preta em casa. Vamos rodar os gols aí para vocês verem como foi a vitória do Coringão. E o Praz comenta para nós. O que você achou desse belo início de ano do Corinthians, Praz? Fred, esse começo de ano é muito complicado para todo mundo, né? Os times pararam muito tarde, o Corinthians ainda mais, né? Porque jogou a final da Copa do Brasil, então vai ser um começo de temporada de muita dificuldade. A gente também tem que contextualizar que a Ponte Preta está atravessando um momento muito difícil, né? Os jogadores reclamando de salários atrasados, fazendo paralisação. Mas é importantíssimo vencer, ainda mais num campeonato que agora muda por causa da fórmula do brasileiro, que começa antes, o Campeonato Paulista muda, encurta. Então, se tu não começar bem, tu corre o risco de poder ficar de fora de uma fase final, né? Bom, a gente mostrou aqui o último gol, né? Com imagens do Globocop aqui, do Ramalho, que chutou de longe, olha lá, esse golaço que ele fez aí de longe. E ele até se emocionou na comemoração, a gente vai mostrar até pra vocês por que ele se emocionou nessa comemoração, então se liga aí. Lá pela direita no ataque, Ramalho tem espaço. O ano começou de um jeito diferente para o André Ramalho. Vou contar uma breve história para vocês aí que hoje está fazendo um ano que meu sogro faleceu. E o ano 2025 foi um ano muito conturbado, não só dentro de campo, né, mas fora dele e na minha vida pessoal. Ramalho sofreu com lesões e com a montanha russa de emoções que o Corinthians viveu ano passado. Para lidar com os momentos conturbados, o André contou com um apoio vindo de casa. E minha mulher foi uma pessoa que sempre me acompanhou em todo lugar que eu fui. São quase 18 anos que o casal André e Maiara estão juntos. Uma relação que o zagueiro do Corinthians fez questão de exaltar após a vitória contra a Ponte. Eu vivi o ano todo de luto pelo pai e ao mesmo tempo me apoiando. Por isso, esse golaço de ontem ganhou um significado extra para ele e para a família. Para poder agradecer todo o coração a minha mulher que faz com que tudo pareça mais fácil para mim, alivia o fardo e para principalmente, né, agradecer a Deus por acontecer uma mulher tão especial, uma família tão especial e diante de todas as dificuldades que a gente vive, a gente tenta ser o melhor que a gente pode, por mais difícil que seja. Praz, é o que você falou, tem muita coisa em volta na vida do jogador que interfere, né? Os dois zagueiros do Corinthians foram bem, né? Tanto o Ramalho quanto o Gustavo Henrique, mas está chegando reforço no Corinthians. Olha aqui, a gente vai mostrar imagens do Gabriel Paulista recebendo a camisa agora. Ele que veio do Besiktas, veio de graça, né? Tem contrato até o final do ano que vem, 2027. Boa contratação, Praz. Você acha que ele vem para ser titular? Fred, a gente tem que esperar para ver como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Saiu muito cedo do Vitória, passou por Atlético de Madrid, passou por Valência, aliás, estava no Besiktas, mas é um bom nome, e principalmente para esse calendário brasileiro maluco, né? Eu acho que o Corinthians teve alguns problemas na defesa esse ano, Félix Torres está de saída, então é importante e eu acho que é uma boa reposição. Boa, e tem um outro reforço que também deve ser anunciado, que é o Matheus Pereira. A gente vai até colocar na tela aqui, que é um volante, né? Olha lá, o Corinthians acerta a contratação de Matheus Pereira do Fortaleza. Olha lá, ele foi revelado pelo próprio Corinthians, 27 anos, e a negociação é por empréstimo para ele colar no Coringão. Temos informações exclusivas no Fala Ponte de hoje. Vamos de Timão? Porque o Timão venceu a Ponte Preta sem grande susto na Neoquímica Arena. E tem um reforço já foi anunciado ontem mesmo pós-jogo, que é o zagueiro Gabriel Paulista, informação que nós demos aqui na ESPN Brasil. Já foi anunciado, ele vai ser apresentado hoje, inclusive,
que o Corinthians vai abrir um treino no CT Joaquim Grava e depois ele vai ser anunciado, vai ser apresentado para a imprensa. Mas, informação agora cedinho que nós trouxemos na ESPN Brasil é que o Corinthians chegou a um acordo verbal pela contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos, ex-Peñarol, estava livre no mercado. Ele vai chegar sem custos e é esperado nessa semana, nos próximos dias, em São Paulo, para fazer exames médicos e assinar contrato. André Hernan, você que apurou comigo essa informação, você, o João França, eu quero que você me dê mais detalhes do que você ouviu, porque eu cheguei que o Corinthians estava com interesse e você já chegou adiantando que está praticamente certo esse negócio. Me dá mais detalhes, muito bom dia. Por que você está falando que está praticamente certo? Está fechado já. Falta assinatura. Ele vai chegar aqui no Brasil essa semana. O Felipe tem muito disso, né? Ele tem medo de falar. Praticamente. O Corinthians tem um novo lateral. O Corinthians tem um novo lateral. Chama-se Pedro Milans, 23 anos. É um jogador que estava livre no mercado. Ele defendeu o Peñarol na Libertadores. Aliás, teve destaque no Peñarol da Libertadores. Tinham vários clubes de olho nele, principalmente fora do Brasil. Quando o nome dele chega, né, e aí vamos dar o crédito muito ao departamento de análise de mercado, a turma do Renan lá no Corinthians, analisaram o nome. Ele é de um empresário que tem um trânsito muito bom no Corinthians, isso facilitou, a negociação foi muito rápida. O Pedro Milans vai assinar por 4 temporadas. É um jogador que tem passaporte extracomunitário, ele tem dupla nacionalidade, ele também é italiano, né, tem passaporte italiano. Por isso, muitos clubes da Europa estavam atrás dele. E o Pedro Milans chega para ser uma alternativa ao Mateuzinho. O Mateuzinho é o dono da posição, é o cara consolidado, é um cara que hoje a gente pode falar que é até um jogador que tem essa coisa de seleção brasileira, que está buscando uma vaga na seleção brasileira, uma convocação, terminou o ano muito bem. Mas o Mateuzinho tem muitos jogos, né? O calendário é muito extenso. Então você busca uma alternativa de um jogador que tem destaque, tem experiência em Libertadores, e um jogador jovem, que tem só 23 anos. Então o Corinthians analisou, o Dorival Júnior aprovou, e a negociação foi muito rápida, e ele chega para assinar por 4 temporadas. Pode cravar. Pode cravar, então. Pode cravar. Pode cravar. E essa assinatura, o André Hernan, você falou que vai ser de 4 temporadas com o Corinthians. Ele chega como um jogador livre no mercado. Se eu não me engano, ele tem passagens pela seleção de base do Uruguai. Tem. Mas deixa eu entender melhor essa questão. Ele chega no Corinthians para ser um reserva ou um cara que vai alternar com o Mateuzinho? Um cara tipo que vai realmente disputar a posição? Ou aquela opção de elenco, por exemplo, a gente tinha no Corinthians alguns meses atrás o Léo Maná, que era só um reserva. Ele vai exercer essa função ou um cara que vai mais disputar a posição? Você chega... A ideia do Corinthians é você ter um elenco mais forte. É você ter um elenco que tenha opções. Por exemplo, o ano passado, o Corinthians tinha o Matheus Bidu e o Angileri, que aliás está ainda acontecendo essa conversa para renovação de contrato. Só que o Angileri era um jogador que fazia uma função até de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E o Bidu era um cara que era mais ponta. Então o Corinthians às vezes até jogava com os dois. E a ideia do Dorival Júnior é ter mais de um jogador por posição para você poder ter opções. Para você poder, num calendário extenso, em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, que já estreou com vitória ontem, você ter um jogador para criar a competitividade. Mas hoje o Mateuzinho é o dono da posição. Sim. Mas você vai ter uma opção muito boa, que é um jogador que vem, apesar de jovem, com experiência de Libertadores. E pelo que você apurou, devem chegar mais nomes no Corinthians? Porque o Corinthians acertou também a contratação do Matheus Pereira, que o Bruno Andrade tem informação de bastidores sobre isso. Contrato de empréstimo por 1 temporada. Matheus Pereira, que era do Fortaleza e era da base do Corinthians, né? Quem lembra do Matheus Pereira, lembra dele na Copinha. Quando ele perde um pênalti de cavadinha, acho que foi na final, e aí ele é massacrado no Corinthians, mas depois ele dá a volta por cima, vai atuar no futebol europeu, atuou no Elche, no Barcelona B, atuou na Juventus, se eu não me engano, também, e agora ele volta pro Corinthians em alta, e ele volta, né, Bruno Andrade, com uma reposição para a saída do Maicon, né, porque eles atuam na mesma função. Esse empréstimo, o Bruno, ele tem opção de compra?
É um jogador que tá para ser anunciado ainda, vai ser anunciado acho que nas próximas horas, nos próximos dias. Já está em São Paulo para fazer exames médicos e assinar contrato. Mas esse empréstimo, Bruno, ele tem opção de compra? Como é que funciona? Bom, lembrando que o Matheus Pereira não é o único. O Corinthians continua aí de olho no Alan, ou Alan, enfim, já nunca me recordo na perfeição se é Alan, se é Alan. São Paulo também tem interesse, está de saída do Flamengo. Então o Matheus Pereira não é o único. Ele chega com empréstimo ou por empréstimo, com opção de compra. E ainda tenho tentado aqui nas últimas horas descobrir o valor exato dessa opção, mas 2 pessoas com quem eu falei falou assim, olha, joga pelo seguro e eu posso te garantir, essas 2 pessoas garantem que é um valor, não diria irrisório, mas é um valor curto, ou seja, assim que o Corinthians terminar o contrato de empréstimo com o Matheus Pereira, se quiser contratar, não tem que desprender ali um valor significativo. E o que me explicaram também é que o Fortaleza facilitou a negociação, primeiro porque o Matheus Pereira balançou com a proposta de, enfim, voltar a jogar no Corinthians, mostrar o seu potencial, ele que teve muito pouco espaço depois que estreia profissionalmente, revelado no próprio terrão, porque a crise financeira no Fortaleza é forte. O rebaixamento, ter que diminuir os gastos, como é que eu posso falar? Diminuir a folha salarial, enfim, encurtar a folha salarial, tudo isso facilitou com que a negociação fosse para frente. O Corinthians assume boa parte do salário, eu não sei ainda se é a totalidade, mas é boa parte do salário do jogador. Então, se eu não me engano, como você disse, já está em São Paulo. Se eu não me engano não, né? Já está em São Paulo. O Corinthians deve finalizar hoje os trâmites burocráticos, mas a opção de compra é curta, então ao que tudo indica, chega por empréstimo e depois continua em definitivo, mas sem ignorar o fato de o Corinthians continuar em busca aí por mais um volante, reforçar o meio-campo. Então o Corinthians está de olho no mercado, pensando em reforços. André Hernan, você apurando com outras fontes, muito bem informado no mercado, então o Corinthians ele vai atrás de mais jogadores. Tem alguma prioridade? O lateral direita, como a gente está falando aqui, era uma das prioridades. Você falou do Dorival, ele quer mais jogadores para uma certa posição, mas qual que é a outra prioridade do Corinthians no mercado? Ponta. Jogador de velocidade, jogador de lado de campo. Porque o Dorival Júnior gosta de jogar com jogadores abertos, né? Aquela coisa de o campo, alargar o campo. O Dorival gosta muito, e o Dorival vê poucas opções, viu poucas opções em 2025, né? Lembrando também que o Thales Magno voltou pro City, né? Pro New York City. Sim. Já não faz mais parte do Corinthians. Perdeu a opção do Romero, que não era bem um jogador de lado, mas era um jogador que poderia fazer essa função. E ele tem poucas opções. Aí ele gosta de jogar com jogadores desse estilo. Tá. Então o Corinthians vai atrás de jogadores nessa posição também. Então, jogadores de ponta, que perdeu o Romero também, então tem que ir no mercado, tem que desembolsar. E agora, com o fim do transfer ban, tem mais facilidade. Mano. Agora é só alegria. Só alegria? Só alegria no Corinthians. Você gostou da estreia do Pedro Raul ontem pelo Corinthians? Você assistiu um pouquinho? Cara, eu gosto muito do Pedro Raul. Eu acho que ele é um jogador que ele tá com muita vontade. O Bruno trouxe a informação e de fato, as primeiras sessões de treinamentos do Pedro Raul no Corinthians, quem viu... tem falado que o Pedro Raul está com muita vontade de permanecer no Corinthians, de fazer parte desse Corinthians. Respeitando, claro, obviamente, muitas dessas apurações dos colegas e tal, mas muitos colocavam o Pedro Raul como um jogador que estava negociando com o Inter. A informação que eu tenho é que o Internacional olhou, sondou, mas foi algo que não foi adiante, muito em função do desejo do Pedro Raul de ter uma oportunidade no Corinthians. Então, tanto que a gente trouxe a notícia ontem aqui na ESPN, o Internacional está atrás do Alejandro, está no CSKA, que é bom jogador também, foi um dos destaques do Vitória na temporada passada, na anterior, né? De 2024. Em 2024 ele foi artilheiro do Brasileirão, dividido, empatado. Fazendo gol de bicicleta e tal, fez um golaço. Então o Inter está de olho nesse jogador, tá? Tentando contratar esse jogador. Pode acontecer? Pode acontecer do Internacional contratar o Alejandro. Então você vê que o próprio Pedro Raul está muito focado em ficar no Corinthians e vingar no Corinthians. Não, perfeito. O chat te vem perguntando aqui, mandando um monte de coisa. Vai deixando seu like aqui, tá? Por favor, compartilha com seus amigos de empresa. Fala, tô cansado. Segunda-feira, ninguém quer trabalhar.
manda lá para assistir o Fala Fonte, tá? Muita gente perguntando sobre Palmeiras aqui e temos informações sobre o que, ó. O Corinthians vai contratar um lateral esquerdo? Meu Deus do céu. Hernan, rapidinho. Respondo. Vai, responde. Vai depender de como tá a conversa com o Andileri. Se não evoluir com o Andileri, sim, o Corinthians vai olhar o mercado de laterais esquerdos, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o próprio Bruno Andrade tinha informação de uma possibilidade de um jogador, mas assim, o que a gente apurou é que ele foi, né, falado, esse jogador foi falado e o Corinthians não levou adiante. Calma aí. Qual jogador? Pode falar? Eu não lembro o nome do jogador, mas assim, só para citar um exemplo, ó, tem um lateral esquerdo aqui, ó. Você me pegou também, deixa eu ver. Deixa eu ver na conversa. Continua. Eu sei o que você está falando. Lembrei. Lembrou? Quem que é? Podemos falar, a gente pode falar tranquilamente, até porque o nome surgiu, a gente foi atrás e o Hernan teve ali a compreensão melhor do termômetro. É o lateral esquerdo, vamos lá, tá aqui. Mateu Del Blanco. 22 anos, joga no Unión da Argentina. Ele é um extremo / lateral, mas é muito mais lateral, 22 anos. Me passaram essa informação que esse nome teria sido observado ou oferecido. Eu passei a bola para vocês no nosso grupo de apuração e o André Hernan foi atrás. Vamos lá, deixa o like aí também para a gente poder falar do Corinthians. 3-0 sobre a Ponte Preta, com todo o contexto e a ressalva que a partida exige, né? A gente está falando de um primeiro jogo, de uma Ponte Preta campeã da Série C, ou seja, indo para a Série B do futebol brasileiro, com muitos desfalques. A gente falou aqui na véspera, no pré-jogo, um time que perdeu muitos jogadores porque acabaram não recebendo, a Ponte tem alguns transfer bans aí ativos também e não conseguiu contratar, registrar jogadores, pegou um banco de reservas praticamente de garotos, né, vindos lá da Copinha para poder ajudar a Ponte a ter elenco para poder fazer essa estreia. Então, é claro que a Ponte Preta seria uma adversária, digamos assim, batível, né, para o Corinthians. Mas o que eu preciso analisar nesse primeiro jogo? Primeiro que o trabalho seguiu. A gente está falando de um treinador que tinha contrato já até o final de 2026 e automaticamente permaneceu no comando do Corinthians depois do título da Copa do Brasil. A gente está falando de um elenco que foi mantido, por enquanto o Corinthians não fez grandes vendas e também não trouxe grandes reforços, mas tem coisa acontecendo. E a gente tem, obviamente, muitos desfalques por questões que a gente já falou por aqui, o Martínez, o Yuri Alberto, o Memphis, o Ranieri, jogadores que estavam fora, o Maicon que foi embora, e a gente precisava entender de que maneira o Corinthians começava. Esse Corinthians que terminou a temporada tem 3 semanas, ganhando um título, ganhando do Vasco, em pleno Maracanã. Pois bem, cara, me agradou mais até do que eu imaginava. E o primeiro tempo, eu esperava, não sei vocês, mas eu esperava aquele jogo mais truncado, mais travado, o Corinthians obviamente tendo a bola, buscando as ações, a Ponte, né, assim, com muita dificuldade, né, gente, vamos falar a verdade. Então, eu precisava entender os movimentos do Corinthians no jogo. E o Corinthians foi dominante em termos de posse, finalizações, buscou mais o jogo, ficou rodando a bola, o Carrilho foi o cara mais pela direita, o Charles como o primeiro homem, aí você tem o André, que se desloca muito, né, joga no ataque, joga na defesa, com 2 atacantes espetados, né, o Guinegão e o Vitinho aberto um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Guinegão ataca a área pelo central, mas às vezes cai pelo lado direito, aí você tem os 2 laterais titulares, né, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu, você tem os 2 zagueiros titulares, tanto o André Ramalho quanto o Gustavo Henrique, você tem o goleiro titular, que é o Hugo Souza, mas algumas variações. E eu vou dizer um negócio, cara, acho que até o Charles, como primeiro homem, né, porque ele já atuou como segundo, ele já jogou até aberto num dos vértices, né, seja pela direita ou pela esquerda, fez um bom jogo. E o André, esse menino, André Luiz, que é da categoria de base, ele joga muita bola. Eu acho que ele pode ser, né, com a ausência do Maicon ali, eu sei que o Corinthians está contratando outros jogadores, pode ser titular eventualmente durante a temporada. O Corinthians tá a todo vapor no mercado da bola. A novidade que está agitando os bastidores é a contratação do lateral Pedro Milans. Com apenas 23 anos, ele é uma aposta jovem e promissora para o Timão. O mais interessante é que o Milans está livre no mercado, pessoal. Ele rescindiu o contrato com o Peñarol, um dos gigantes do futebol uruguaio. E agora tem o caminho livre para acertar com o Corinthians. A diretoria corintiana viu uma oportunidade de ouro e parece
que não perdeu tempo. A negociação está bem encaminhada e tudo indica que em breve teremos mais um gringo vestindo o manto alvinegro. Será que ele vai brilhar no futebol brasileiro? A gente fica na torcida. Para saber todos os detalhes dessa e de outras notícias do Corinthians, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Valeu!